Olá! No vídeo de hoje falaremos por que muitos médicos discordam entre si sobre um tratamento de uma doença como a Covid-19, por exemplo. Desde março, muita polêmica surgiu sobre o tratamento do Covid-19, principalmente quando líderes políticos se envolveram, como por exemplo o presidente Trump e o brasileiro Jair Bolsonaro, defendendo o uso de drogas como a cloroquina e a ivermectina. Mas afinal, por que alguns médicos dizem que determinado tratamento funciona, enquanto outros dizem que não, ou que não se tem evidências? Para entendermos, precisamos saber o que é o profissional médico, como ele se guia para determinar o tratamento de uma doença, qual o seu código de conduta e por que discordâncias podem e sempre irão acontecer. Eu me chamo Diogo Guilhot e você está no canal Medicina Sem Mistério. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se gostar do vídeo, clique em gostei. Primeiro, quem são os médicos? Médicos nada mais são do que pessoas que passaram em um vestibular muito concorrido de uma universidade pública ou em uma não tão concorrida assim faculdade particular, mas que possui uma mensalidade elevadíssima que vai de 4 a 10 mil reais por mês em média. Cursar um curso por 6 anos, sendo 4 de ciclo acadêmico e 2 com vivência real de prática chamado internato. Quando eles se formam, com um certificado em mãos, se inscrevem então no Conselho Regional de Medicina do seu estado, recebe um número popularmente chamado de CRM, faz um carimbo escrito seu nome com doutor na frente e seu número de inscrição embaixo. E pronto, temos aí um profissional médico, pronto para atender os doentes e prescrever tratamentos. Repare que qualquer tipo de pessoa pode seguir a profissão, desde que passe por todas essas etapas. Logo, os médicos são um grupo bem heterogêneo de pessoas, com diversos gostos, comportamentos, visões de mundo ou mesmo de conduta profissional. Apesar disso, todos ficam sujeitos quando se forma o Código de Conduta Médico, escrito e regulado pelo Conselho Federal de Medicina. Mas com um carimbo com a sua inscrição em mãos, o médico possui 100% de autonomia para decidir a conduta e prescrição do tratamento dos pacientes. Eles podem se basear no que ele aprendeu em seu tempo de faculdade, nas últimas pesquisas que leu, em sua própria experiência pessoal, no encarte que recebeu do representante de uma indústria farmacêutica ou na orientação de colegas médicos. Mas no final, ele tem autonomia e o Conselho de Medicina irá punir apenas aqueles que fugirem do Código de Conduta Médico. Mas o código não especifica que o médico em questão precisa se guiar exclusivamente por pesquisas científicas, tratamentos alternativos sem grandes evidências ou uso de remédios fora do descrito da bula podem e frequentemente são prescritos muitas vezes por diversos profissionais médicos. No entanto, para ajudar os profissionais médicos que estão na ponta do atendimento, a população, há médicos pesquisadores e cientistas que criam protocolos de conduta. Como é humanamente impossível estar atualizado sempre de tudo que sai de novo na medicina, alguns especialistas de cada área fazem reuniões, conferências e emitem consensos de boas práticas e tratamentos de doenças. E entidades médicas como conselhos de especialidades ou hospitais criam protocolos baseados nesses consensos. Assim, o médico só precisa seguir o protocolo da doença do local que trabalha, ou do Ministério de Saúde, ou do Conselho de Especialidade, para tratar o paciente. Mas só se ele quiser, já que, como dito, ele tem autonomia e pode ignorar o protocolo se quiser, receitando o que lhe der na telha. Logo, médicos diferentes, tendo condutas diferentes, é comum. E no caso específico do Covid-19, isso tornou visivelmente claro para toda a população. As pessoas estão confusas com médicos aparecendo na TV, dizendo que um remédio é eficaz, enquanto outros aparecem dizendo que não. Às vezes com os dois grupos alegando que estão se baseando em pesquisas científicas. Como saber então quem de fato está se baseando em evidências científicas? É possível que todos estejam se baseando na dita ciência? Para entender isso, é importante frisar que existem muitas publicações, geralmente sobre o mesmo assunto. E elas podem ser publicadas em diversas revistas e periódicos científicos.
mas nem todas serão confiáveis, úteis ou relevantes. Logo, dois grupos de médicos podem defender pontos antagônicos tendo respaldo em alguma publicação, mas isso não quer dizer que as publicações que eles se baseiam tenham a mesma qualidade. Mas convenhamos, uma pessoa comum que não é da área da saúde não tem obrigação nenhuma de saber quais dessas pesquisas, por vezes antagônicas, que os médicos alegam se basear, são mais relevantes e confiáveis. Para falar a verdade, mesmo entre médicos, este filtro por vezes não existe. Poucos saem da faculdade com alguma noção do processo científico. Então, como saber quem está de fato se baseando em evidências científicas? Simples. Existe um grupo de profissionais especialistas que são pagos exatamente para isso. São aqueles que se reúnem, analisam, criticam as pesquisas, além de produzi-las, que discutem consensos e estabelecem protocolos para os médicos que atendem a população. E esses especialistas estão espalhados pelo mundo inteiro e também é um grupo bem heterogêneo de pessoas. Então, um bom método para saber quem de fato está se baseando em boas e confiáveis pesquisas é olhar o que esse grupo de especialistas dizem, como por exemplo os conselhos e associações de especialidades. Tomemos por exemplo a polêmica sobre a cloroquina e sua irmã hidroxicloroquina que nosso presidente insiste em promover em suas lives. Você vai encontrar o presidente do país defendendo o uso como efetivo, uma médica oncologista recentemente demitida do Hospital Albert Einstein e alguns outros médicos como os participantes da live do jornalista Alexandre Garcia, que ou defenderam o uso ou disseram que mal não faz. No entanto, temos a Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, que são as principais especialidades no manejo da pandemia, fazerem em maio um consenso de que não existe evidência no uso do remédio. E mais atualmente, no mês de julho, a Sociedade Brasileira de Infectologia publicou que hoje não existe mais falta de evidência contra o uso do remédio no tratamento de Covid. O que existe é evidência sim de que ele não funciona, mesmo se usado em fases iniciais da doença, como ficou explicitado nas últimas pesquisas publicadas, e que todo uso em qualquer fase da doença deve ser abandonado. Se fosse apenas as sociedades brasileiras de especialidades, tudo bem. Os adeptos ferrenhos das teorias do presidente Bolsonaro poderiam alegar, ainda que de forma infundada na opinião deste que vos fala, motivos políticos. Mas basicamente o mesmo consenso já existe em todo o mundo, sendo já abandonado pela OMS e Inglaterra qualquer pesquisa sobre o medicamento, por ser um desperdício de tempo, recurso e dinheiro, além de deixar de ter seu uso sugerido pelo FDA, o análogo americano da nossa Anvisa. O mesmo pode-se falar sobre a eficiência das medidas de isolamento social e contenção. Você vai encontrar um vídeo de um matemático israelense, um bacharel de direito, comentarista político e um médico deputado que insiste em errar em previsões sobre a pandemia, falar contra as medidas de isolamento. Mas não vai encontrar nenhum, ou pelo menos quase nenhum, virologista, epidemiologista ou infectologista, que são os profissionais especialistas da área que estudam e trabalham com isso todos os dias, falar contra as medidas, ou dizer que elas não são necessárias ou ineficientes em seu propósito de diminuir a taxa de contágio. Concluindo, então, por que vamos ver médicos tendo opiniões diferentes? Pelo simples fato que médico é só uma pessoa que se formou em uma faculdade de medicina e tem um registro no Conselho Regional de Medicina. Logo, teremos todo tipo de profissional médico, dos bons aos ruins, dos que se mantêm atuais e os que não se mantêm, dos que sabem filtrar informações acadêmicas, dos que não sabem, os que gostam de praticar apenas medicina baseada em evidências e os que não se importam em praticar outras formas de medicina. Logo, uma voz uníssona não será possível.